Olá, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre alguns princípios que devem orientar a posição judicial, né, quando estiver lidando com demandas de saúde. Esse é um tópico que envolve, obviamente, o princípio da separação de poderes, né, uma noção tradicional de que, enfim, não caberia, em princípio, o judiciário interferir em questões políticas, em políticas públicas e assim por diante. Mas nós sabemos que essa ideia ela tem sido mitigada, né, e tem para se permitir cada vez mais uma maior atuação judicial em algumas áreas, pelo menos, que envolvam políticas públicas. Mas aqui a gente vai tentar estabelecer uma espécie de compreensão, né, de que a judicialização da saúde não deveria ser a regra, né? A judicialização da saúde ela só deveria ocorrer em determinadas situações. A regra, em princípio, e isso é um princípio que é seguido no mundo todo quando se trata de direitos sociais, de efetivação judicial de direitos econômicos, sociais e culturais, a regra é uma deferência aos órgãos públicos, aos órgãos constitucionalmente responsáveis pela elaboração e execução de determinadas políticas públicas. O próprio Supremo Tribunal Federal tem um entendimento que, em matéria de controle jurisdicional de políticas públicas, a atuação do judiciário é subsidiária. O que é que significa isso? Não deve, em princípio, haver uma interferência judicial, salvo quando se demonstrar que há violação de regras constitucionais ou legais. Fora isso, a situação é de deferência. Aqui no Brasil, felizmente ou infelizmente, enfim, por várias razões, essa ideia de deferência, ela não tem sido tão aplicada, né? Em geral, né, nós temos posições da jurisprudência que adotam explicitamente o princípio da deferência, mas sempre abre ressalvas, e essas ressalvas acabam se ampliando demasiadamente, o que se choca com a própria ideia de deferência. A ideia de deferência é respeitar os outros órgãos, respeitar decisões técnicas, respeitar a autonomia do sistema. E aí, quando você cria muitas exceções a essa lógica da deferência, você acaba esvaziando o sentido do princípio da separação de poderes, da ideia de subsidiariedade e da ideia de deferência. Para que a gente possa compreender melhor, né, por que deve haver essa deferência e por que o judiciário, em demandas de saúde, não deve ser tão voluntarista, é importante que a gente traga um princípio que vigora quando se trata de efetivação de direitos econômicos, sociais e culturais, que geralmente são direitos prestacionais, ou seja, que envolve a prestação de um serviço social. No caso da saúde, envolve a alocação de recursos para a contratação de médicos, compra de medicamentos, construção de hospitais. Nessas situações, por se tratar de uma situação que depende de orçamento, que depende de dinheiro, o princípio que vigora, a ideia que vigora é a ideia de progressividade. O que é isso? É a ideia de que não há como você proteger ou promover o direito à saúde de um modo pleno e absoluto sempre. Todo caso envolvendo o direito à saúde vai depender, né, das condições financeiras que se apresentem em cada contexto. Isso é importante que se diga porque quando a gente vai comparar, né, as decisões judiciais no mundo afora, a gente percebe que essa compreensão do que é o direito à saúde, o direito fundamental à saúde, ela varia de lugar para lugar e varia, inclusive, a depender do grau de desenvolvimento econômico de cada país. No Canadá, é um exemplo que eu gosto de dar, que eles têm um princípio de deferência muito bem solidificado, raramente o judiciário interfere em demandas de saúde. Eles têm algumas decisões em que o judiciário obrigou, por exemplo, o poder público a contratar tradutores para os hospitais, entendendo que o direito à saúde envolve o direito, inclusive, a tradutores. Óbvio que o Canadá tem um contexto muito particular, que é um país bilíngue oficialmente, e que, portanto, o tradutor ele funcionaria ali como um canal institucional entre o paciente e o médico e o hospital. Mas o importante é perceber que, enquanto aqui a gente mal tem médicos, mal tem enfermeiros para conseguir dar conta do direito à saúde,
né? No Canadá, eles entendem que a saúde abrange até a contratação de tradutores, né? Então, né, demonstrando que essa progressividade varia conforme as condições econômicas de cada país. É possível que se encontrem decisões em outros países onde o tipo de tratamento é muito mais avançado, né? E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente tenta apenas conferir o básico, né? E não deve soar estranho, né, o fato de que os recursos são escassos e de que, numa situação ideal, não faltaria remédios para ninguém, não faltaria UTIs para ninguém, mas numa situação de escassez é fundamental que a gente compreenda que o direito à saúde tem que ser concretizado de modo progressivo. E A aqui, questão pode falar. a questão também, da questão orçamentária, tem também a questão técnica, né? Que o juiz não tem capacidade técnica de decidir acerca de várias matérias e que esses órgãos, então, também, esses órgãos são os que têm capacidade para analisar esse tipo de questão. Só Isso. bem rapidinho, com relação à diferença, a gente já falou do voto do Fachin, da fosfetanolamina, em que ele adota uma posição diferente, e tem o voto do Barroso também, não, do Barroso da fosfetanolamina e do Fachin no processo que tratava do cigarro com sabor. É um voto bem bacana de ler, que ele dá uma posição bem diferente para a Anvisa. Você pode comentar esse caso que eu não conheço? A Anvisa proibia, né, o cigarro com sabor, e aí foi questionado isso e o Supremo falou, não, a Anvisa realmente tem competência e é quem tem a capacidade técnica de decidir sobre isso. Ah, interessante. E sabe o que é bem... Eu vou comentar aqui um artigo do Daniel Wang, bem rapidinho. Daniel Wang vai estar com a gente aqui também nesse curso, e ele escreveu um artigo sobre o sistema de saúde inglês e a evolução da judicialização da saúde lá no sistema inglês. Então, no início, os juízes ingleses tendiam a ser menos deferentes, e aí, conforme o tempo foi passando, conforme eles foram vendo os impactos dessas decisões, eles começaram a pressionar o órgão responsável pelas políticas públicas para que eles pudessem dar mais respostas coletivas, né? Então, o judiciário parou de enfim, Desses casos individuais. exato, e começou a focar mais na política pública. E acho que eu vou pegar o nome desse artigo, depois eu passo, é um artigo bem interessante de ler. Pode É, continuar, Jorge, é desculpe. interessante. Pronto. Aí dentro dessa lógica, eu acho que o princípio geral, e aqui isso vem muito a calhar nesses tempos aí de Covid, em que a gente vê os órgãos de saúde bem empenhados, bem mobilizados para tentar resolver o problema dentro das suas capacidades e limitações. O Covid, ele ataca essencialmente o sistema de saúde, né? Ele lida com o tipo o maior problema dele não é nem a letalidade, mas a velocidade com que ele gera pacientes, né, que vão precisar do sistema de saúde, e a incapacidade do sistema de absorver, né, de receber todos esses pacientes ao mesmo tempo num curto prazo. Ou seja, pode ser que chegue um momento em que o sistema entre em colapso. E esse colapso vai gerar necessidade de realização de escolhas trágicas, vai gerar mortes, infelizmente. E o gestor, né, que vai estar lá na linha de frente, os médicos vão estar na linha de frente, o gestor vai estar na parte de organização desses critérios. Eles, de um modo geral, pelo menos é o que a gente observa nesses tempos mais recentes, tem atuado com muito empenho, com muita dedicação, com muita seriedade, né, para tentar resolver esses problemas. E um dos princípios básicos do sistema de deferência, do sistema de subsidiariedade, é que quanto maior for o esforço e o empenho da autoridade estatal, dos órgãos estatais responsáveis pela saúde, menor deve ser a necessidade da atuação judicial. Esse é um princípio básico em qualquer lugar do mundo. Quando os órgãos responsáveis estão atuando efetivamente, menor deve ser a interferência judicial. E aqui não é, de fato, uma
é um princípio geral, é um princípio que é adotado no Canadá, na Alemanha, Portugal, todos os lugares, quando há uma atuação séria, com a tentativa máxima de responder aquele problema de modo eficaz, menor deve ser a atuação judicial. A atuação judicial só se justifica mais quando há uma inércia, uma omissão, falhas pelas autoridades. Então, é por isso que talvez, e aqui antes de a gente passar para a próxima parte, né, que vai ser o objeto do próximo tópico, é importante que a gente pense aqui, se não é o caso do judiciário, né, dar um certo voto de confiança, pelo menos nesses momentos aí de incerteza, em que os órgãos realmente estão tentando, com o máximo de esforço possível, em solucionar o problema. Se não é o caso de a gente dar um voto de confiança, né, para aguardar a atuação administrativa, ver o que é possível fazer, e também respeitando, de certo modo, o tempo da administração, né? Um dos problemas que a gente vai ter que analisar e discutir é a questão dos testes, por exemplo, porque há uma escassez momentânea, pelo menos no dia hoje que eu falo, não há teste, não há como fazer teste em todos os pacientes, então, portanto, tem se optado pelas situações mais graves. Pode ser que amanhã isso não tenha essa escassez, mas há um tempo para aquisição, há um tempo para chegar os testes, e esse tempo da administração, pelo menos nesses momentos de pandemia, de calamidade, talvez mereçam ser respeitados, ou pelo menos ser compreendidos pelo Poder Judiciário, porque, como a gente viu, uma das consequências negativas da atuação judicial é atrapalhar a gestão, atrapalhar o planejamento, o que pode, inclusive, gerar mais mortes ainda do que podem ocorrer sem atuação judicial. Então, a gente conclui essa primeira parte, né? A gente conseguiu, né, concluir, de modo geral, o contexto da judicialização, um contexto bem amplo dentro apenas do conhecimento básico que é necessário para que a gente possa avançar. E, logo em seguida, a gente vai entrar na próxima parte, onde a gente vai tentar entender melhor o funcionamento do SUS e tentar destrinchar como é que ocorre os procedimentos de incorporação de nova tecnologia, ou seja, quando é que o medicamento sai lá do laboratório até chegar nas mãos do paciente. Era isso. Até a próxima.